Bom dia, novamente. Como é bom a gente ver a igreja cheia, não só pelo número, mas porque a gente celebra a obra de Deus no nosso meio. Por detrás de cada número contado, não é só um número, mas é uma história, uma vida, uma angústia, uma dor e um lugar em potencial no qual Deus ele pode habitar e visitar e pessoas nas quais Deus ele já habita. Estamos muito felizes por isso, pelo que Deus tem feito. Hoje, tantas crianças aqui, que bom ver essa multiplicação. Continue trazendo seus filhos, vizinhos, amigos. Nós queremos ver essa revitalização na igreja, com jovens, com adolescentes, com crianças. Isso é obra divina do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 3. Versículo 16. Colossenses 3, versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra, como é desafiador pregá-la, como é desafiador, Senhor, falar do que ultrapassa o nosso bem-dizer, falar do que é insondável. Mas te pedimos, Senhor, a iluminação do Espírito Santo de Deus, o conhecimento de Cristo Jesus, a renovação da nossa mente. Pedimos que o Senhor fale à igreja, fale a quem ouve, fale, Senhor Deus, a quem prega. Ilumina, Senhor Deus, o nosso entendimento pela luz do Espírito Santo, pois nós podemos, Senhor Deus, ler a Bíblia na presença do autor da Bíblia. E pedimos, Deus, que esse auxílio indispensável, irrecusável, seja, Senhor Deus, a nossa fonte e a nossa garantia de fidelidade, de entendimento, Senhor Deus, e de transformação. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Deus habita em nós. Deus habita em nós. Essa é uma declaração bombástica e verdadeira, ainda mais se nós pensarmos que todas as religiões têm seus livros sagrados canonizados, têm seus lugares sagrados para os quais vão demarcando um espaço da santidade e do sagrado. Todas as religiões apresentam altares e sacrifícios, tem uma figura do sacerdote ou análoga ao sacerdote. Porém, não existe religião que promete que a presença de Deus ela ocorre na vida de cada pessoa que professa fé nesse Deus. Os templos convencionalmente são considerados lugares de encontros, de intersecção entre o céu e a terra. É um encontro do humano com o divino. No entanto, que fé diz que a presença de Deus ela ocorre dentro daquele que professa fé em seu nome? Nós somos o templo de Deus, o lugar no qual Deus habita. Se nós entendêssemos isso na profundidade da sua implicação, nós viveríamos de uma forma muito diferente. Deus habita em nós. E esse texto, ele declara que Deus habita em nós
mas com o diferencial de que a palavra de Cristo habita ricamente em nós. Deus, pela sua palavra, habita ricamente em nós. Há pessoas que já transitaram e peregrinaram por várias religiões. Mas será que encontraram em qualquer uma delas a promessa de que Deus, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas? Nós não precisamos ir para Santiago de Compostela, fazer uma peregrinação, reunirmos procissões. Não precisamos fazer caravanas para Israel e sermos batizados no Rio Jordão. Uma caravana pode acontecer por um propósito histórico, arqueológico, instrutivo, de encontrar uma dramatização da Bíblia pela cenografia real. Mas a gente não pode alimentar a esperança de que Israel tem propriedades mágicas no seu próprio solo, ao ponto de uma peregrinação para Israel garantir imediatamente e automaticamente um encontro com o divino. Mas também não temos lugares sagrados como Meca ou Medina. Não temos a obrigação religiosa de uma vez na vida, por exemplo, irmos para Jerusalém, como os muçulmanos têm a obrigação de uma vez na vida irem para Meca. E por que não? Porque importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E podemos adorar em espírito e em verdade, com sinceridade, de modo genuíno, porque o Espírito de Cristo habita dentro de nós. Esse texto, de uma forma linda, conecta presença de Deus à palavra de Deus. Quando nós falamos de ser uma igreja centralizada na palavra, a gente fala de ortodoxia, sim. A gente fala de um comprometimento em replicar uma fé histórica, no sentido da nossa fé ser a fé dos profetas, dos pais da igreja, dos apóstolos, e a fé de Lutero e Calvino, sim. Porque nós cremos na imutabilidade, na atemporalidade da verdade de Deus, que não é condicionada ao tempo e ao espaço. Porém, é possível uma igreja ser ortodoxa, subscrever as confissões de fé históricas, como a Confissão de Westminster, e ainda assim ser ortodoxamente morta. Já ouviram falar de ortodoxia morta? É quando uma igreja tem uma definição teológica matemática. A igreja está de acordo com a gramática da ortodoxia. E não pode se dizer que ela comete deslizes teológicos do ponto de vista da matemática gramatical. Ela pode recitar as confissões de fé. Porém, o perigo é nós termos uma ortodoxia morta. Uma igreja que fala da verdade assentada no iceberg. Como disse o pregador galês Martyn Lloyd-Jones, você não pode falar do fogo divino como se estivesse assentado sobre um iceberg. Certa vez, Martyn Lloyd-Jones, ele falou da contradição de termos das palavras calvinismo frio. Porque eu não posso professar uma fé reformada e ser frio. Eu não posso crer na soberania de Deus, na sua santidade, na sua glória. Crer que Ele é o primogênito de toda a criação, tem a preeminência do que foi criado nos céus e da terra, coisas visíveis e invisíveis. Que Ele é o primogênito dos mortos, o cabeça da igreja. Eu não posso falar disso tudo de maneira fria, de maneira indiferente,
sem que isso transforme a minha vida e o meu coração, sem que eu tenha paixão pela glória de Deus, paixão por evangelismo, paixão por missões. E Lloyd Jones diz, é uma contradição de termos você ter uma ortodoxia reformada e você ser frio, porque a teologia deve inflamar o coração e deve incendiar o nosso coração com chamas divinas. Certa vez, John Wesley disse que pregando o evangelho era como se ele pregando fosse uma fogueira e as pessoas iam para ver essa fogueira queimando o fogo divino. Nós defendemos uma igreja centralizada na palavra. Amém? E centralizada na palavra significa não ter uma gramática matemática simplesmente. Significa uma palavra que repercute na vida, que modela a imaginação, a nossa cognição, o nosso pensamento para nós pensarmos biblicamente, que mexe com a nossa imaginação e os nossos afetos para nós fixarmos o nosso amor em Deus e que carrega a nossa vontade em submissão à vontade de Deus para nós sermos servos de Cristo. Essa é uma igreja centrada na palavra. Esse texto mostra que a centralidade da palavra não é uma questão só de ortodoxia, mas é uma questão de presença divina. Guarde isso. A centralidade da palavra é uma questão da presença divina entre nós. Se nós dizemos que somos uma igreja centrada na palavra, mas não desfrutamos da presença divina, existe alguma coisa estranha entre nós. Versículo 16 diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Esse texto, primeiramente, começa mostrando que a verdade, ela habita, ela é introjetada dentro do coração de cada cristão que a carrega, pois cada cristão é um templo de Deus. E o templo era, no Antigo Testamento, o lugar da palavra. O templo é o lugar da palavra. Eu estou falando desse espaço? Não. Porque, segundo em conformidade com a estética desse espaço, a gente perde para as catedrais. A gente perde para as verticalizações imponentes das catedrais góticas. Perdemos. Nós perdemos em estética, em arte, nos vitrais. Perdemos feio. Olha esse caixote. Esse pé direito baixo. Essas paredes nuas, cruas, vazias. Mas o cristianismo não sobrevive simplesmente pela sua dimensão estética e artística e arquitetônica. Não são os espaços ditos sagrados que demarcam a territorialidade do divino, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita. Esse texto diz que a palavra habita em nós, no cristão. A palavra no grego para o habitar vem da raiz oikos, que significa casa. Portanto, uma tradução literal seria que Deus ele faz casa, ou a palavra faz casa em nós. Isso não é lindo? Deixa a verdade queimar no seu coração. Deixa essa verdade entrar no coração e respirar, marinar, ganhar tempero dentro de você. Deus nos fez casa. E essa palavra habitar, que vem da raiz casa,
pertence ao mesmo grupo semântico do que significa a presença de Deus no templo. Os profetas do Antigo Testamento, e particularmente Joel, falam sobre Deus habitar em Sião. Ele usa a metáfora do Antigo Testamento do templo para falar de um período futuro onde a Sião de Deus será a sua igreja. Deus habita no templo. O templo era o lugar da palavra de Deus. Os sacerdotes, eles eram guardiães do templo. Guardiães da palavra de Deus, a qual professavam com fidelidade, tendo comprometimento com a lei. Mas eles também eram inspetores dos sacrifícios. Eles garantiam que não haveria fogo estranho no altar, que não haveria cordeiros e ofertas com deformidades, mutilados, manchados pelo pecado. Eles garantiam, simbolicamente, a sua presença ali como guardiães da santidade de Deus. Eles prezavam pela palavra de Deus, a lei, e pelos sacrifícios. E os sacrifícios, eles eram uma manifestação da palavra prescrita, porque a palavra ordenava o sacrifício. O sacrifício era a palavra encarnada. Portanto, quando nós pensamos no santuário, nós pensamos no santuário como um lugar da palavra. Pode um cristão, no qual habita o Espírito de Cristo, não ser uma habitação da palavra de Cristo? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Que desejo mais genuíno um pastor pode ter sobre a sua igreja do que a palavra de Cristo habitando nela. A palavra de Cristo habite. E a palavra habitar está mencionando uma pessoa que é casa de Deus. Percebem que aqui existe uma síntese entre palavra e habitação? Esse é o ponto. Guardar a palavra não é uma questão só de ortodoxia, é uma questão de presença de Deus. É uma questão dramática de vida ou morte espiritual. Nós podemos ser uma igreja sem a presença de Deus ou com a presença de Deus. Mas não podemos ser uma igreja com a presença de Deus e sem a palavra. E não podemos ter a palavra sem a presença de Deus. Jesus disse aos fariseus: errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Do ponto de vista lógico, vamos ver as possibilidades. Há igrejas que conhecem o poder de Deus e não conhecem as Escrituras. Há igreja que conhece as Escrituras e não conhece o poder de Deus. Tem igreja que não conhece nem o poder de Deus, nem as Escrituras. E tem igreja que pode conhecer o poder de Deus e as Escrituras. Faz sentido? Que igreja nós seremos? Essa decisão não é minha sozinho. Porque a igreja é uma comunidade. Eu não posso viver o evangelho por vocês. Eu não posso obedecer Jesus por vocês. Por quê? Porque eu não sou o Messias de vocês. Eu não fui na cruz por vocês. Eu não comprei o preço da salvação de vocês. Jesus é o Salvador de vocês. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Não esperem de nenhum pastor que o pastor seja consagrado a Deus no lugar de vocês. Pois cada um aqui deve se consagrar ao Senhor e ser chamado, e foi chamado para tal.
Que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Em vocês. É o plural, é o comunitário, é o coletivo. Paulo não está falando simplesmente da habitação de Deus particularizada em um cristão, o que é verdade. Se ele habita na igreja, ele habita particularmente em cada cristão. No entanto, o Novo Testamento é muito mais enfático em falar da igreja no seu aspecto comunitário como o corpo de Cristo, a lavoura de Deus, como casa de Deus e templo de Deus. Nós precisamos vencer o individualismo da pós-modernidade, que coloca a religião no lugar do foro íntimo, da experiência privada dentro do quarto. Ora, mas Jesus fala também sobre estar dentro do quarto diante de Deus. Sim, existe a dimensão da intimidade, do secreto. Ora ao teu Pai que em secreto te ouvirá. Mas jamais a intimidade que cada cristão tem com Deus é para prescindir o cristão da sua vinculação à comunidade, porque mesmo quando eu estou sozinho, eu carrego o corpo de Cristo comigo. Eu nunca estou sozinho, porque eu faço parte do corpo. Eu sou membro do corpo. E quando eu estou em oração sozinho com Deus, ou aparentemente sozinho, eu não sou um membro mutilado, eu sou membro do corpo. Eu carrego a igreja comigo. Você não está sozinho. Você tem um nome que você representa, que é o nome do cabeça do corpo, Jesus. Você tem um testemunho a dar sobre a presença de Deus nesse templo que é a igreja de Jesus. O individualismo da pós-modernidade torna a experiência da religião uma vivência privada, de foro íntimo, e nós somos silenciosamente proibidos até de pronunciar publicamente a nossa fé, já que a fé deve ser restrita à minha experiência particular. Com muita educação, os tolerantes pronunciam a sua intolerância quieta e silenciosa, dizendo: fica no cantinho, viva a sua fé vestido com o seu pijama, no seu quarto, faça a sua oração antes de dormir e antes de comer a sua sopinha. Mas o Evangelho é uma proclamação pública. Não se vista do lugar do pseudo-tolerante para não pregar o Evangelho, para dizer: eu respeito a fé de todos, você respeita, você deve respeitar. Você deve valorizar o fato de viver em um país de liberdade religiosa, mas pregar a fé é uma responsabilidade de todo cristão no qual habita a palavra de Cristo. Volte comigo algumas páginas em Colossenses, no capítulo 1, versículo 28. Diz assim: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria. Vejam, no versículo 28, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a sua atividade como pregador do Evangelho de anunciar e advertir. A quem? A todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria. Ele está falando de uma pregação que se destina a todos. Isso inclui a igreja e inclui pessoas fora da igreja.
Mas ele está particularmente falando da sua responsabilidade como líder da igreja de pregar o evangelho. Mas quando nós vamos para o capítulo 3, versículo 16, nós vemos uma variação no destinatário. Vejam só, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Os mesmos verbos estão aqui. Instruam e aconselhem-se, ou instruam e advirtam. Os mesmos verbos que o apóstolo Paulo toma sobre si, fazendo isso para todos, no capítulo 1, versículo 28. Mas agora, a atividade dessas ações, ensinar e instruir, é transferida para quem? Para a igreja. Instruam e aconselhem-se mutuamente. O que ele está dizendo é: o que eu fiz para todos, vocês farão entre vocês. Essa é a eclesiologia do Novo Testamento. O que é eclesiologia? É a doutrina da igreja. É a concepção bíblica sobre a natureza da igreja enquanto corpo de Cristo. E que mostra as implicações práticas e comunitárias do modo que a igreja genuína vive. E vejam, o apóstolo Paulo não traz sobre si a responsabilidade do magistério como se fosse única e exclusivamente dele. O magistério da igreja não é só de bispos, arcebispos e papas. O magistério da igreja pertence ao corpo de Cristo. E aqui nós temos um princípio muito claro e caro para a reforma protestante, que é o sacerdócio universal de todos os cristãos. Todos os cristãos têm acesso a Deus. E são a habitação da palavra de Cristo. A palavra de Cristo não habita só no apóstolo Paulo, em Epáfras e em Timóteo. A palavra de Cristo habita na igreja e transborda pela igreja e através da igreja. E agora ele fala do ensino e da instrução, ou do ensino e da advertência. Ele fala, isso ocorre entre vocês, mutuamente. E essa palavra mutuamente, ela revela de uma forma muito convincente a teologia da igreja no Novo Testamento. Perdoai uns aos outros. Aconselhai uns aos outros. Encorajai uns aos outros. Instruí e adverti, ou melhor, instruí-vos e adverti-vos mutuamente uns aos outros. Ou seja, a igreja tem liderança, tem pastor, que preside a igreja, que se afadiga na palavra de Deus enquanto mestre. Mas a palavra pregada pelo pastor, ela reverbera na igreja. E a igreja, entre si, ela conversa a palavra de Deus, instruindo e advertindo. Ouvindo essa semana o pastor Jonas Madureira, por meio de outro texto de Tiago, ele fala da centralidade da palavra de Deus. E lá pelas tantas, ele se apropria da palavra reverberar. E o que é reverberar? É quando o som ele sai daqui e ele vai atingindo outras camadas, espaços e lugares. Vai ecoando. Imaginem se nessa semana a palavra de Deus sair desse ponto e ela ir ecoando. Entrando nos colégios, clínicas, ateliês, quartéis, escritórios, universidades, hospitais,
ambientes domésticos. E eu sei que aqui tem gente em todos esses lugares. A responsabilidade é minha? Sim, mas não somente minha, é sua. Você é um embaixador e uma embaixadora do reino de Deus onde você está. Essa palavra pode ecoar nos tribunais de justiça e nos lugares de saúde e de arte, nas produções culturais. Essa palavra pode ecoar no mundo corporativo tão marcado pela ganância, competição e egoísmo. Essa palavra pode entrar nas músicas, na ética dos seus colegas. Essa palavra pode modificar a forma de se trabalhar, de se enxergar as pessoas. Ela pode transformar relacionamentos utilitaristas e descartáveis em relacionamentos humanos que desbravam o potencial humano de cada pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus. Essa palavra ecoa. E como ela ecoa? Paulo usa duas palavras atribuídas à responsabilidade da igreja. Instruam e aconselhem-se mutuamente. Instrução, ensino da palavra. Sim, eu e você fomos chamados para ensinar a palavra. Mas Paulo agora está falando da vida comunitária da igreja. Instruam, ensinem a palavra. É por isso que nós tanto queremos e vamos lutar por grupos pequenos. Porque a partir do som que vem do púlpito, essa palavra vai ecoar, repercutindo em outras camadas, ambientes, lugares, espaços. E a palavra vai ser ensinada de um outro jeito, de uma modalidade diferente da que o pastor ensina em forma de monólogo no domingo, mas pelo diálogo, pelo facilitador de um grupo pequeno, por conversações simples e aparentemente despretensiosas. A palavra vai impregnar. Instrução é dar o conteúdo da palavra, a informação, a palavra sobre Cristo, o seu antecedente no Antigo Testamento, como Cristo foi prometido, profetizado e simbolizado, como as profecias falaram dele, é sobre a sua encarnação, sua vida, morte e ressurreição. E seu trono e reinado à direita de Deus o Pai. É sobre isso que você tem que falar. Mas logo depois vem a palavra advertir. Porque o comprometimento de quem instrui na palavra é, além de dar o conhecimento exato da verdade, é também corrigir dos erros, advertir, admoestar. Os erros doutrinários, teológicos precisam ser colocados para fora da igreja. Mas há erros morais também. Há a contradição de não se viver em conformidade à santidade de Deus. Há irmãos que precisam ser repreendidos em amor e mansidão. Vejam que a instrução e a advertência não dá o direito a ninguém de ser desbocado e grosseiro. A Bíblia não está dizendo de você falar o que você pensa, o que você quer. A Bíblia está falando sobre gente que é habitação da palavra, é marinado pela palavra, ganha o tempero da palavra, e quem ganha o tempero da palavra não fala de modo desbocado e grosseiro, mas fala com verdade e mansidão. É uma contradição de termos falar a palavra de Cristo de uma forma que o linguajar não seja saudável. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E quando nós vemos erros, nós não estamos militando simplesmente contra ideias, como se as pessoas não estivessem sujeitas às ideias. Nós estamos vendo pessoas escravizadas por pensamentos e ideias que estão perdendo o potencial de santidade, de discipulado e de vida, e que precisam ser alvo da nossa misericórdia e do nosso amor.
Muita gente hoje, em nome da defesa à verdade, é grosseira. A defesa à verdade não te dá o direito de ser grosseiro. Porque se você associa a verdade à sua grosseria, o que ficará evidente para a pessoa que te vê e te ouve é que a sua grosseria tem alguma coisa com a verdade. Alguma coisa a ver com a verdade. E não tem nada a ver com a verdade. É sua. Não é a palavra de Cristo. É minha grosseria. Mas não é a palavra de Cristo. Mutuamente, entre vocês. Agora, o teste prático. Quando a gente se reúne, a gente fala de Cristo. A gente fala do quão Cristo é bom, maravilhoso. Do quanto a graça e o evangelho são as riquezas insondáveis dele. Nós falamos sobre os tesouros escondidos de Deus em Cristo, que em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria, da ciência, do conhecimento. Nós falamos do quão Cristo é bom, maravilhoso, reto, justo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes, o que me parece, muitíssimas vezes, na igreja de hoje, é que a gente não tem mais paixão para falar de Jesus. Eu me lembro quando eu me converti, mas eu me lembro também de ver outras conversões apaixonantes e viscerais, da pessoa queimando no seu primeiro amor. E ela fala de quê? Da sua descoberta. Ou melhor, daquele que a conquistou. E às vezes até de uma forma não muito equilibrada, não com tanta sabedoria ainda, porque é um novo convertido, mas o novo convertido fala de Cristo. Não tem técnica que o impeça. Ele não vai dizer, eu não sou eloquente, eu não fiz homilética. Eu não estudei teologia bíblica. Ele vai falar do que viu, do que ouviu, do que Cristo fez na vida dele. Essa pessoa vai saber empiricamente, na sua própria vida, a concretização da palavra. Porque se a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ela poderá dizer, Jesus é meu único caminho, não encontrei em nenhum outro lugar. Se a palavra diz que a verdade liberta, ela haverá de testemunhar, eu fui liberto, eu sou livre. Como nós não podemos falar do que nós temos experimentado? Como? Quando a gente se encontrar nos nossos churrascos, nós temos que falar de Jesus. O assunto mais importante não é política, é Jesus. Quando nós nos encontrarmos para falar nos encontrarmos ocasionalmente numa cafeteria, na vida, o assunto mais importante não é só o nosso trabalho, mas é Jesus. E falando do nosso trabalho, nós iremos elencar Cristo ao nosso trabalho e como nós laboramos para a glória e para a honra de Jesus. É estranho quando a gente não tem mais brilho nos olhos para falar de Jesus. Bernardo de Claraval disse: Jesus, só em pronunciar o teu nome, o meu peito se enche de dulçor. Jesus, graça, evangelho, vida em abundância. Quando essas palavras que são o vocábulo do evangelho são ouvidas e são interiorizadas no nosso coração, a palavra de Cristo habita dentro de nós. E o nosso vocabulário é o vocabulário do evangelho. Como disse o Jonas Madureira nessa semana, quem é da psicanálise tem o vocabulário da psicanálise. Quem é marxista tem o vocabulário do marxismo. Quem é capitalista tem o vocabulário do capitalismo. Mas quem é do evangelho tem o vocabulário do evangelho. Amém?
não estou falando de falar crentez. Varão, varoa, alabastro. Não. Não estou falando de falar o crentez, evangeliquez. Estou falando do vocabulário do evangelho. Justificação, reconciliação, adoção, são vocabulários do evangelho. O mundo não conhece, então eu vou falar e vou explicar. E vou tornar claro o que o mundo desconhece, mas eu não vou prescindir do vocabulário do evangelho para ser relevante e contemporâneo, porque não dá para ser relevante sem o evangelho. Mutuamente, entre vocês. O que me impressiona nesse texto é que a gramática dele permite algumas interpretações e construções sobre como isso se processa. Sem entrar nos meandros gramaticais, eu quero que você preste atenção nas aplicações. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E depois vem, instruam, aconselhem-se, e depois fala louvando a Deus com salmos e hinos. Essa parte louvando com salmos e hinos e canções é para a semana que vem. Mas tem 3 verbos consecutivos que estão no particípio no grego. Isso significa que eles têm uma lógica. E eles estão coordenados com a ideia do habite. Habite. Habite como? Habite instruindo, aconselhando e louvando. Perceberam a conexão? Os verbos estão falando também, estão qualificando o modo como Deus habita. Como ele habita? Instruindo, advertindo e louvando. A palavra de Deus está impregnada no ensino e na canção. Na canção ficará para a semana que vem. Há 2 possibilidades aqui. E as 2 são biblicamente verdadeiras. Uma é pensar em termos de causa e efeito. A habitação de Cristo é a causa. E porque Cristo habita, sendo a causa, qual o efeito? A instrução, a advertência e louvor. A habitação de Cristo, ela é no crente um poder irrefreável que o leva a não se silenciar, mas a instruir, aconselhar e louvar, a falar de Jesus, a trazer Cristo para o seu vocabulário. Mas há uma outra interpretação que eu acho mais surpreendente e menos óbvia, mas que concorda com a gramática, que é que o meio através do qual Cristo habita é o ensino da palavra e o louvor. É um meio, um instrumento. E a tradução poderia até ser que Cristo habite por meio da instrução, do aconselhamento e do louvor. Essas 2 verdades são bíblicas? São. Mas eu creio que o texto particular está enfatizando mais a segunda. Está dizendo que o instrumento, o meio pelo qual a habitação e a presença de Deus se faz presente na igreja é quando a igreja centraliza a palavra, ensinando e louvando. Isso não é bonito? Vejam, a habitação de Cristo gera esse impulso irrefreável para pregar a palavra. Eu não consigo parar de falar. Mas é um processo cíclico também, porque quando eu não paro de falar de Cristo, ensinando e instruindo e aconselhando, eu estou vivendo na comunidade a experiência da habitação de Cristo, porque Cristo é a palavra, é o Logos. E falando do Logos, a presença de Cristo se faz notória na vida da igreja.
Caminhando para terminar, o texto fala que essa presença habite em vocês ricamente. Ele poderia só dizer que habite em vocês, mas ele adjetiva a forma, ricamente. E nessa epístola mesmo ele fala dessa habitação de Cristo por alguns verbos bem significativos. É Cristo enraizado, edificado e confirmado. Enraizado, linguagem da agricultura, é o evangelho com raízes profundas dentro do nosso coração. Edificados, a linguagem da construção civil, é alicerce. E estabelecido e confirmado, é o evangelho autenticado como selo na nossa vida. Que Cristo habite ricamente, porque Cristo e a sua palavra não podem habitar na nossa vida pobremente. Porque o modo de Deus habitar está em conformidade com a qualidade dele. As riquezas de Cristo são insondáveis. Em Cristo estão tesouros escondidos. Por isso, a habitação dele em nós é rica. E quando a igreja descobre que por meio do ensino e do aconselhamento, ela pode experimentar a presença de Deus, ela jamais vai abrir mão disso. Paulo fala de si mesmo como embaixador, que ensina e aconselha a todos. Mas aqui ele está falando do eco, da reverberação da sua mensagem. Ele está dizendo que essa mensagem vai atingir outras camadas, vai se embrenhar na igreja. E a igreja vai falar entre si mesma de Jesus. Não estou falando só de falar de Jesus ao mundo, eu estou falando de falar de Jesus aqui. De testemunhar e falar de Jesus. A gente precisa falar do evangelho entre nós. E eu termino como eu comecei. Não é só uma questão de ortodoxia. Isso é muito importante. Mas é uma questão de presença de Deus. A palavra habita no templo. E você é o templo do Espírito Santo. Que essa palavra habite ricamente. Que Cristo aprofunde raízes em você. Que você experimente a edificação do Evangelho, o alicerce do Evangelho introduzido dentro de você e que você seja estabelecido, autenticado e selado pelo poder do Evangelho de Jesus. Eu não sei mais como conseguir expressar isso em palavras. E eu preciso saber a hora de parar. Mas deixa essa verdade respirar. Não é uma questão só de ortodoxia. É uma questão de presença de Deus. Se nós formos uma igreja sem a presença de Deus, e é claro que Deus, na sua onipresença, está presente em todos os lugares. Mas a Bíblia fala de uma presença que significa eu ordenarei a bênção e a vida para sempre. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente. É melhor 2 ou 3 reunidos com a presença de Deus a uma multidão que fala de religião, mas não tem a presença de Deus. O tesouro maior que nós temos é a presença de Deus. Nós conseguimos chegar até aqui como igreja vencendo desafios imensos por causa da presença de Deus. Não é porque nós temos um grande programa de comunicação, não é porque o pastor é eloquente, não é por causa de homilética, não é por causa de um grande equipamento de som, é por causa da presença de Deus.
E se nós perdermos a presença de Deus, a gente perde tudo. Tudo. E a gente pode fechar as portas. Que Jesus, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Que vocês falem dele, instruindo e aconselhando, falem dele. Em nome de Cristo. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, Senhor. Habita entre nós. O lugar da palavra é no templo. E o templo somos nós. A igreja de Jesus. Habita em nós. E que a habitação da palavra em nós gere esse impulso santo para falar de Cristo. Mas que ao falar de Cristo e edificar a igreja na palavra, na pregação e no aconselhamento, nós possamos, em meio a esse processo, experimentar também a presença de Deus, que honra a palavra e não honra a igreja que o desonra. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos perdoa todas as vezes que nós consideramos programas, estratégias, eloquência homilética, estrutura e logística mais importante que o Senhor. Nós não somos uma igreja que não se importa com estrutura, com logística, com coisa boa. Não. Mas nós queremos, Deus, que tudo aquilo que nós temos, que o nosso som, a nossa logística, a nossa comunicação, o nosso louvor, sirvam à presença. Sirvam ao Deus que se faz presente. Senhor, que o nosso coração se enterneça, seja descauterizado, coloca bálsamo no nosso coração, aplica remédio no nosso coração, óleo, para que o nosso coração, Deus, seja um coração sensível ao Evangelho, curado, puro, cheio de amor e paixão por Jesus. Que seja a hora onde cada um perguntar para si: o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Por que a chama se apagou? Porque o primeiro amor é saudade, é nostalgia. Porque eu falo de tudo com paixão, mas eu não falo de Jesus Cristo, o primogênito da criação e dos mortos, que tem preeminência sobre tudo, porque eu não falo dele com paixão. Porque eu busco bem, sucesso, carro, casa, louvor, qualidade de vida, mas eu não tenho paixão pela glória de Deus. Senhor, reverbera em cada coração que perguntas sérias, graves, sejam feitas no nosso coração, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, capaz de discernir as nossas motivações. Que essa palavra entre no nosso coração. O profeta diz, Jeremias disse: não é a minha palavra como fogo que queima e como martelo que esmiuça a penha. Seja a tua palavra, Senhor Deus, fogo que queima, martelo que quebra, espada que penetra em nós. Seja, Senhor. Aviva a tua igreja,
Aviva, Deus, o seu pastor, o seu conselho, seus diáconos. Aviva a criança mais novinha da igreja, o ancião mais avançado em dias. Que a criança diga como Samuel, fala que o teu servo escuta. Que o ancião fale como o ancião Simeão. Agora me despeça em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Isso aqui não é religião, Senhor. Sobretudo, isso não é religião. A não ser que religião seja Jesus. Isso aqui é Jesus Cristo. É compromisso com Deus que é santo, com a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Livra-nos do mal. Perdoa nossas impurezas. Perdoa a nossa cobiça, a nossa insatisfação e descontentamento. Perdoa-nos, Senhor Deus, a nossa omissão, a falta de paixão pela glória do Senhor. Perdoa-nos, Deus, porque nós temos ídolos estabelecidos no nosso coração que precisam ser varridos, colocados para fora. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando não estabelecemos aliança com os nossos cônjuges. Perdoa-nos, Senhor, quando não educamos os nossos filhos. Perdoa-nos, Senhor, quando não guardamos o teu sábado, o dia da adoração. Perdoa-nos quando negligenciamos a palavra de Deus. Perdoa-nos quando saem dos nossos lábios palavras impuras, de baixo calão, indignas da glória do Senhor. Perdoa-nos quando os nossos pés são velozes para praticar o mal. Perdoa-nos. E nós sabemos que o Senhor nos perdoa. Que o Senhor nos purifica de toda injustiça, que o Senhor é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Nós não queremos prata e ouro, nós queremos a tua presença, Senhor. Nós queremos a tua presença. E a minha oração é que nessa semana a palavra reverbere. Vá longe. Longe. Quebre corações. E chame um povo para ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém.